Bom dia, eu me chamo Ana Bárbara Xavier da Silva, eu sou aluna de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco e vou falar sobre o uso do papel filtro como amostra menos invasiva no diagnóstico da leishmaniose cutânea. A leishmaniose cutânea ela é a forma mais comum da leishmaniose. Essa leishmaniose é uma infecção causada pelo um protozoário chamado Leishmania, da família Trypanosomatidae. Essa leishmania ela se apresenta de duas formas. A forma promastigota, que é flagelada e alongada, e a forma mastigota, que é arredondada. Essa leishmania ela é transmitida através da picada de flebotomínios infectados. E como característica clínica dessa leishmaniose cutânea, há a presença de lesões ulcerativas na pele de forma localizada ou de forma disseminada. Quanto à epidemiologia, a Organização Mundial da Saúde estima que ocorra cerca de 1,2 milhão de casos por ano. E nos últimos 5 anos, 90% dos 1 milhão de casos que foram reportados aconteceram em 9 países, entre eles Brasil, Colômbia, Peru, Argélia, Afeganistão, Irã, Arábia Saudita, Paquistão e Síria. Quanto ao diagnóstico da leishmaniose, o tipo de amostra ele é feito através do isolamento parasitário e o tipo de amostra que é comumente utilizado são amostras invasivas, como é o caso do aspirado de medula óssea. Esse aspirado de medula óssea é coletado na região da bacia por punção. Esse tipo de amostra é uma amostra invasiva que pode causar desconforto ao paciente, pode levar a sangramento e causar infecções, o que pode fazer com que o paciente que esteja com suspeita da doença não aceite fazer o exame. Além disso, é uma técnica que necessita de uma infraestrutura adequada e também de um profissional qualificado para que a coleta aconteça. Por isso, vem se buscando métodos não invasivos ou menos invasivos para que possa substituir esses métodos de forma ideal. Um dos tipos de amostras menos invasivas é a impressão de lesão por papel filtro, que é feita através do imprint ou da impressão da lesão através de um papel filtro. Ou seja, a lesão está lá, se ela for recente e ainda estiver aberta, sangrando, basta aplicar o papel filtro como se fosse fazer um imprint. Se a lesão é um pouco mais tardia, é necessário que se faça uma raspagem para que o sangue fique exposto, de forma bem leve. Por isso ela é considerada menos invasiva. Além disso, ela é mais tolerada pelos pacientes e pode ser feita em locais com pouca ou nem infraestrutura e nem necessita de um profissional extremamente qualificado. Estudos vêm trazendo a associação desse tipo de amostra, principalmente com a reação em cadeia polimerase, como um método alternativo de diagnóstico. Por isso, o objetivo desse estudo é justamente analisar o uso desse tipo de amostra, que no caso é papel filtro, para o diagnóstico da leishmaniose cutânea e também na identificação das espécies causadoras da doença. Quanto à metodologia, os artigos foram retirados e pesquisados no PubMed, no Cielo e na revista Nature através dos escritores Filter Paper and Leishmanias e Filter Paper. Quanto aos resultados, no estudo de Camila Malta e colaboradores, foi feita uma associação do papel filtro com a PCR convencional. Esse método foi comparado com a pesquisa direta, que é considerado o padrão ouro de diagnóstico para leishmaniose. E essa técnica apresentou uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 92%, o que é considerado muito bom. Em outro estudo, de Rayana de Moraes e colaboradores, foi feita uma associação do papel filtro com a qPCR duplex. E esse método foi, então, comparado ao exame direto, como no estudo anterior, e apresentou uma sensibilidade de 89,52% e uma especificidade de 71,05%. No estudo de Andrea Boggio e colaboradores, foi feita a associação desse papel filtro com a PCR de polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição. Nesse estudo, foram analisadas 66 lesões com suspeita de leishmaniose cutânea em 5 testes diagnósticos diferentes.
O primeiro foi usando a PCR com amostras não invasivas, que apresentou uma sensibilidade de 92,3% e uma especificidade de 100%. E quando comparado essas amostras não invasivas com as amostras invasivas, a sensibilidade e especificidade não foi muito maior, mas foi semelhante. Por fim, quando comparadas essas amostras não invasivas com a PCR em relação ao teste de Montenegro, ao esfregaço sanguíneo e também à cultura, as amostras não invasivas com a PCR apresentou uma sensibilidade muito maior. E por último, no estudo de Rayane de Moraes e colaboradores, foi feito utilizando um papel filtro com a qPCR duplex, utilizando diferentes tipos de amostras para a detecção da espécie de Leishmania, podendo ela ser do subgênero Viania, Leishmania brasiliensis ou os dois grupos. No caso das amostras de sangue, houve uma positividade de 11,88%, ou seja, de 101 amostras, apenas 12 foram identificadas como sendo do subgênero Viania, Leishmania brasiliensis ou então dos dois. No caso da biópsia, a positividade foi de 72,72%, ou seja, de 33 amostras, 24 foram positivas e foram capazes de identificar as espécies. Já na amostra de imprint ou impressão da lesão, de 124 pacientes, 103 foram positivados e foram capazes de identificar se era do subgênero Viania, se era Leishmania brasiliensis ou os dois grupos, que foi um total de 83,06% de positividade. E como conclusão, esse papel filtro demonstrou ter uma boa sensibilidade e especificidade para a detecção da leishmaniose, dependendo apenas do tipo de técnica que está sendo usada em associação, por exemplo, se é PCR, se é qPCR, se é qPCR duplex, e essa sensibilidade e especificidade vai variando. Além disso, foi uma amostra que foi capaz de identificar a espécie causadora da doença, sendo do subgênero Viania ou Leishmania brasiliensis. Portanto, é um método que pode auxiliar no diagnóstico, principalmente em áreas remotas, fazendo com que esses pacientes tenham um tratamento mais eficiente e evite um prognóstico desfavorável. Como agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, ao curso de Biomedicina e também ao Diretório Acadêmico de Biomedicina por produzir e promover essa Semana da Biomedicina, que é muito importante para os alunos de Biomedicina, principalmente aqueles que estão iniciando no curso. Também gostaria de agradecer ao meu grupo da Fiocruz, do Departamento de Imunologia, que apesar de não ter tido muito tempo de práticas no laboratório por causa da pandemia, foram momentos muito importantes para o meu crescimento científico e remotamente também. Então, eu agradeço muito a todos. E aqui são as referências.